família é um marco, né? Aonde a gente começa a se enxergar. A sua família é aquela que te dá estrutura. Aqui a gente tem que estar um pelo outro. Aqui a gente tem que fazer o possível para que o outro sofra menos. Quando a gente fala em família, a gente está falando de pessoas, né, que para além dos laços consanguíneos, elas coabitam e elas têm uma possibilidade de partilhar dos seus afetos e ser um local de apoio, que não é necessariamente concreto, ele também é simbólico. Eu sempre tive essa curiosidade de saber o porquê que a minha família era tão pequena, porque na minha região, aqui, na Serra da Cantareira, quando a gente veio morar aqui, eu comecei a ver que assim, a gente estava rodeado de japonês, de espanhol, de português, e todos eles, as famílias eram grandes, e todos eles tinham vó e vô, tio e tia, e aquilo sempre muito me intrigou. E eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas não sabia o que era. Quando eu me tornei pesquisadora, isso há 15 anos atrás, a primeira coisa que eu quis saber é quem são essas pessoas que dominam o lugar. Aí eu tenho plena consciência de que o espanhol sabe de onde ele veio, o português sabe de onde ele veio, o japonês sabe de onde ele veio, só eu não sabia. Esse tipo de situação não está relacionada à história social das famílias negras, justamente porque é um grupo, né, que por conta da escravidão, essa questão da constituição familiar, ela sempre foi marcada por ameaças e impossibilidades. Então, ela passou, né, há pouco tempo, no século XIX, a partir do século XIX, né, sempre sofrendo ameaças de fragmentação, né, sempre ameaças de separação dos seus membros. Por conta dessa família que invade a nossa televisão, a gente vai querendo viver o que vive aquela família. Pelo menos quando eu me desligava da televisão, para dentro da minha casa, aquilo não existia. Eu tinha obrigação. E eu não queria aquilo. Eu não gosto de arrumar casa, eu gosto de brincar. Eu tinha idade para brincar. Isso fez com que fosse causando algumas intrigas. Eu queria a família da televisão, eu queria, sei lá, minha mãe sentada naquele lugar, sorrindo, servindo café, mas ela nunca estava. Aí eu havia saído daqui da minha região, agora estava trabalhando onde eu achava que estava a cultura. Pinheiros, Vila Madalena. E aí eu começo a dar de encontro com um público branco que começam a dizer coisas que eram importantes para mim. Peraí, isso aí faz parte da minha vivência. Que eu percebi, pessoas que têm um poder aquisitivo maior, é que eles não têm noção do que a gente passa na periferia. Aí eu começo a olhar para a minha família com outro olhar. Aí eu começo a ter uma ideia do que era que a minha mãe queria me dizer. Até onde o traficante de pessoas da África pôde prejudicar uma mulher negra que foi parar na periferia. Aí eu vou voltando para casa. E eu vou vendo que eu sobrevivi por conta das memórias e dos ensinamentos orais que eu vi na minha casa. Esse princípio africano ele é muito importante, especialmente na infância. A contação de histórias para os nossos filhos, ela aumenta esse vínculo entre pai e filho. Outro valor também, que eu acredito que ele é praticamente exclusivamente africano, né? Que é a coisa da transcendência, é fundamental também, porque em África você não tem essa ideia, né, de que o sagrado está nas paredes de um templo, está só ali no terreiro, está só naquele espaço de adoração. Nós somos sagrados. Observa bem que coisa interessante. A minha avó, mãe da minha mãe, ela morava num sítio. Tinha galinha, tinha pato, tinha plantação. Meu pai não gostava.
Sabe por quê? Porque eu vinha arranhada. Eu vinha falando o jeito dela falar. Eu pedia farinha na hora da comida, deixava andar descalço. Eu adorava andar o pé na terra, entrar espinho, eu saí na ponta do pé para tirar. O bichinho que coçava meu dedo, o bichinho do chão. A casa de meu pai era encerada, não tinha nada disso. Eu ficava entre essas duas situações. Quando eu estou com 18 anos, aí sim, eu conheço a terceira família, que é a família do espírito, a família espiritual. Quando você vai dizer pai fulano, mãe fulano. Tem uma série de movimentos que são feitos num terreiro de candomblé que eles sinalizam, de fato, essa grande família que é a família do terreiro, a família do xirê, a família do santo. Você tem uma hierarquia que está posta, que é a mãe de santo, que é reverenciada, com todos os seus filhos, né, no seu entorno, e você tem os seus orixás, que são seus guias, que também é que orientam a sua postura ali naquele espaço. E a sua trajetória vai também se dar a partir daquele lugar que você ocupa nessa família maior, que é a família do terreiro. E isso tudo é visto e tem que ser visto como um processo de resistência. São rituais que nos educam e nos empoderam e fortalecem determinadas linhas de pensamentos, conceitos e formas mesmo, né, de viver e de estar. E outra coisa também, né, um princípio africano que é muito importante, que eu acho que ele vai de encontro com o que a gente está vendo hoje na sociedade, é o princípio da circularidade. Ou seja, tudo deve girar entre todos. Então, essa divisão entre gêneros não faz o menor sentido, né? Você ter um coletivo de homens de um lado, um coletivo de mulheres do outro, o mais velho é recebido com chacota. É muito triste ver isso, porque na realidade a gente aprende muito com os nossos mais velhos. Então, honrar os nossos avós, os anciãos, é importantíssimo. Esse conceito, né, de aquilombamento mais ampliado é que a gente traz para a nossa família, assim, uma família preta, onde muitas são as pessoas que ajudam a educar as crianças e construir essa família nossa. Então você faz aquela grande comunidade. Família é uma coisa muito importante e a gente precisa voltar a se entender com este caminho.